Você já parou para olhar para trás e enxergar que a sua vida é um filme? Um roteiro escrito pelo próprio Deus, cheio de encontros, de portas abertas, mas também cheio de espinhos, que muitas vezes te obrigam a sair do lugar. E se todo incômodo que você viveu não fosse castigo, sim um empurrão que Deus usou para te levar para o teu propósito. Se você é novo aqui, muito prazer. Meu nome é Bruna Margarete e hoje eu quero abrir o meu coração para te contar um pouco da minha história. Esse vídeo ele é especial para mim porque ele não é só meu testemunho, ele é um devocional vivo. É a prova de que Deus nunca abandona, mesmo quando tudo parece perdido. E também é a origem do meu protocolo do Causa ao Foco, o início das minhas mentorias, do meu ministério. Hoje eu entendi como nunca que a minha vida, a minha história, são como um capítulo vivo da Bíblia. O devocional falou comigo como se Deus, como se ele tivesse feito isso só para mim. E talvez ele tenha feito isso para você também. Porque o que eu vou te contar agora não é só sobre Jacó ou sobre Moisés. É sobre nós, pessoas, filhos. Como Deus sempre prepara o acolhimento e o refúgio no meio do nosso deserto. Hoje eu entendo a minha vida como se fosse um reflexo da história de dois grandes heróis da fé, Jacó e Moisés. Lá em Isaías 41:13 diz assim: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não temas, eu o ajudarei. Glória a Deus. E essa promessa, ela fica evidente na vida de Jacó e Moisés. Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão, o herdeiro das promessas de Deus. Mas a sua história não começou reta. Ele enganou seu irmão Esaú, roubando-lhe a bênção. Então, com medo de ser morto, Jacó fugiu, para longe, carregando muita culpa. Então ele foi para longe, foi para casa do tio dele, Labão. Lá ele trabalhou duro, foi enganado, mas também ele prosperou. Ele construiu família e anos depois ele voltou para Canaã. Mas os seus descendentes, por causa da fome, foram parar no Egito. Ali eles se multiplicaram, se tornaram um povo muito numeroso, mas eles acabaram escravizados. Passa-se o tempo, nasce Moisés, também dessa descendência de Jacó. Só que ele foi criado no palácio do faraó, foi educado como um príncipe do Egito. Mas ao tentar defender um hebreu numa briga, ele acabou matando um egípcio e teve que fugir para salvar a própria vida. Foi um espinho, um deslocamento forçado. E lá no deserto de Midian, ele foi acolhido por Jetro. E ele acabou se casando com a filha dele e passou 40 anos sendo preparado por Deus. Até que ele recebeu a missão de voltar para o Egito e libertar o seu povo da escravidão. Você conseguiu perceber o ciclo? Jacó foge e é acolhido. Aí ele deixa o povo que acaba no Egito. Depois Moisés vem desse povo, também foge e é acolhido. Ambos viveram deslocamentos, período de aprendizagem. E depois eles foram enviados para cumprir um propósito maior. E onde é que eu entro nessa história? Eu tive o meu Egito, os meus desertos. A minha mãe foi a minha primeira acolhedora. Ela se doou por mim. Mas chegou um momento em que Deus colocou um incômodo tão grande na minha vida que eu precisei sair de casa. Não porque ela fosse uma pessoa má, mas porque Deus sabia que se não houvesse esse espinho no meu pé, muito provavelmente eu ficaria parada ali na minha zona de conforto. E foi aí que começou a minha própria caminhada de fuga, acolhimento e principalmente de aprendizagem. O primeiro a me acolher foi um amigo chamado Bruce. Ele não só abriu as portas da casa dele para mim, mas ele segurou minha mão e disse: Você vai conseguir, eu tô aqui com você. Ele me ajudou a enxergar as dependências que eu carregava e acreditou em mim quando eu achava que eu não tinha forças. Depois do Bruce, eu fui para casa do Juliano, meu antigo namorado. E o Ju, ele me acolheu com muito carinho. Ao lado dele eu aprendi algo que eu não tinha, que era o poder do abraço, o poder da calma. Ele me ensinou a respirar antes de reagir, a acreditar que tudo ia dar certo. Ele sempre me apoiou em tudo que eu fazia. Ele foi meu suporte em relação a muita coisa. E na casa dele, a gente morou com os pais dele. E os meus sogros, até então, eles sempre repetiam constantemente que eu era capaz, que eu era inteligente, que eu era uma pessoa incrível. E isso me deu tanta força. Eles foram sogros que me trataram com muito amor, com muito respeito, que me levantaram, me aconselharam. Eles tiveram presente na minha vida. E eu passei um ano inteiro lá, vivendo com muita dignidade e muito acolhimento. Quando o nosso relacionamento terminou, eu não saí de lá derrotada. E pelo contrário, eu saí de lá fortalecida. E eu sou muito grata a tudo que eu vivi com eles. Logo após surgiu o Newton na minha vida. E a gente se conheceu em um contexto de muita
festa, muitos vícios em volta, sabe? Mas Deus usou até isso para nos aproximar de algo muito maior. Foi o Newton que me ajudou a me reconectar com a minha espiritualidade. Eu lembro que nós passávamos as madrugadas conversando sobre fé, sobre a importância da oração, sabe? Sobre a leitura da palavra. Foi ele que me mostrou que Deus é bom, que vale a pena buscar a sua presença, porque até então a minha fé estava tão abalada e ele foi esse meu apoio. O Newton também ele me mostrou o valor da família, porque até então eu nunca quis casar ou ter filhos. A minha perspectiva era que filhos era apenas trabalho, sabe? E que ser dona de casa era algo pouco digno. Cuidar de lá não era a minha prioridade. Mas com ele eu descobri a beleza e o poder curativo da família. Eu aprendi a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a valorizar o aconchego e a proteção de um lar. Cuidar dos filhos dele, adotar o Vidal, que foi nosso filho por pouco tempo, mas foi um aprendizado muito profundo. E essa experiência mudou tanto a minha visão, de uma forma tão intensa, que hoje eu desejo com toda a força viver isso novamente, de coração. Eu até penso, quem sabe um dia eu possa ter a minha filha. E hoje eu penso sim em engravidar. Olha, é mundo que dá voltas. Só que a gente passou por problemas financeiros e em um desses momentos de grande dificuldade, a gente precisou se mudar. E aí entrou minha outra sogra, a dona Luzineide, e o meu sogro, o seu Bigode. Duas pessoas extremamente simples, humildes, mas com um coração gigantesco. Eles abriram a porta do sítio pra gente e lá a gente viveu muitas histórias marcantes. Sem falar que lá eu vivi uma paz, um silêncio que me ajudou a me reconectar mais ainda comigo e com o nosso pai. Só que a minha peregrinação não acabou por aí, né? Eu e o Newton, a gente precisou sair do sítio e acabamos nos mudando. E quando nós saímos do sítio, o Newton me mostrou um outro lado que me marcou também. O foco, a disciplina, a constância e o poder dos bons hábitos que ele sempre teve. Enquanto eu cuidava da mãe dele, ele estava com câncer, ele sustentou a casa. Ele trabalhava muito para levar sustento para a nossa família. Ele cuidava da nossa família. E eu ficava encantada com a força e com a determinação dele. Ele realmente foi um varão dentro de casa, um sacerdote que protegia, que mantinha o lar, enquanto a nossa família durou. Eu aprendi muito com ele sobre o poder da autorresponsabilidade e sobre como ser firme no propósito, mesmo quando a vida exige mais do que nós temos para dar. E eu sou profundamente grata a ele por todos os ensinamentos que ele me deu e pelo exemplo. Eu aprendi muito com ele. Mas nosso relacionamento chegou ao fim e quando eu saí de casa, eu estava sem emprego e com R$300 na carteira. Só me restava um chamado, sabe, latejando no peito, porque eu ainda estava nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta. Eu pensava que o meu chamado era para falar sobre emagrecimento, até porque eu fui bariátrica em 2019, eu tenho resultado até hoje. E eu acreditava que o meu chamado era para falar sobre emagrecimento, sobre perda de peso. Mas tinha uma voz que me falava o tempo todo, ainda não é isso. E no meio do caos da separação nunca é fácil, né? Eu estava sem dinheiro, estava sem chão. E aí apareceu um novo personagem, a Liliane. A Liliane é uma amiga que está comigo há muitos anos, desde o início do meu primeiro projeto da Cannabis Cura. E ela nunca soltou minha mão. Ela foi uma das poucas pessoas que nunca soltaram minha mão. A Liliane me ouviu chorando e me acolheu. Ela abriu a porta da casa dela e disse: Bruna, você pode ficar aqui o tempo que você quiser, a casa é sua. E isso me deu tanta força, sabe? Essa doação. Eu queria muito agradecer a ela também por isso, foi muito importante para mim esse acolhimento que ela me deu. Ela me disse que já esteve na mesma situação que eu, quando ela tinha 15 anos de idade. Ela estava sem mãe, sem casa e se viu numa praça, sozinha, chorando. E uma senhora desconhecida apareceu e acolheu. Ela também levou para casa, cuidou dela. E ela disse que quando escutou o meu choro, meu desespero, ela lembrou dessa história e só quis retribuir o que haviam feito com ela lá no passado. Isso sim é um poder da gratidão, de verdade. É você acolher depois que você foi acolhido. Com ela eu aprendi que quem é acolhido aprende a acolher. Pelo menos era para ser assim. Mas então veio uma voz muito forte na minha cabeça dizendo: vai pro litoral. Parecia uma loucura, como assim pro litoral? Mas eu vim mesmo com a coragem, sabe? Com obediência, porque
Eu sei que tudo que Deus faz é perfeito e que tudo coopera para o meu bem. Então eu não questionei muita coisa, eu simplesmente peguei minhas coisas e me mandei. E por fim, eu cheguei aqui, na pousada que eu trabalho. E hoje, Deus me presenteou com um outro exemplo inspirador, que é a minha chefe, a Raina. Ela também está sendo um instrumento de Deus na minha vida. Por mais que ela não saiba, ela vai saber depois que assistir esse vídeo. Mas não por apenas ter me concedido esse emprego, mas por me oferecer um repouso, sabe? Uma casa tranquila, próxima de Deus, um ambiente de paz, que está me ajudando a fortalecer e seguir o meu chamado. Aqui Deus me deu um refúgio e uma estrutura para eu conseguir terminar a minha mentoria do Caos ao Foco e organizar o e-book, organizar as aulas. Então, no lugar de ver como um emprego qualquer, eu estou vendo como um grande presente que Deus me deu. E isso só reforça o que eu sempre digo, sabe? Que Deus, Ele prepara cada detalhe do nosso caminho. Ele nunca me colocou em caminhos tortuosos sem um propósito. Muito pelo contrário, até os desertos, eles foram planejados para me conduzir até aqui. Olhando para trás, eu vejo que cada pessoa, cada casa, cada deserto fez parte de um plano perfeito de Deus. Ele me tirou das minhas zonas de conforto para me preparar. Então, cada acolhimento foi um campo de treinamento. Assim como Jacó e Moisés, eu não parei nos meus refúgios. Eles eram apenas estações, até o cumprimento do meu propósito. Hoje, eu entendo que o meu chamado é muito maior do que ajudar pessoas a perder peso. Eu sou terapeuta de almas, eu sou mentora de recomeços. E a minha missão aqui é acolher pessoas e libertá-las do cativeiro da mente. Não dá certo, Deus esqueceu de mim, eu não tenho um propósito, eu não nasci para fazer nada. Hoje eu ajudo outras mulheres e homens também a encontrarem clareza, propósito, direção, unindo a Bíblia aplicada juntamente com a neurociência, os exercícios do coaching e alguns exercícios da própria TCC. Meu papel hoje é acolher vidas, é tirar pessoas do cativeiro mental e conduzi-las de volta para o braço do Pai, porque esse, no final das contas, é a nossa principal missão aqui na Terra. E o que eu aprendi com tudo isso é que nada é desperdiçado no reino de Deus, nada. Tudo, até os caminhos tortuosos, Deus aproveita para levar a gente para as veredas retas do caminho dele. O incômodo foi necessário, as portas abertas foram milagres, as pessoas que me receberam foram anjos em forma humana. E hoje eu entendo, eu vejo com clareza como Deus estava me conduzindo passo a passo para que eu aprendesse a ser abrigo para outras pessoas. Agora me responde, e você já percebeu que até as suas fugas e os seus desertos são parte do seu chamado? Se você me ouviu até aqui, agora eu quero que você faça um exercício de reflexão. Nós temos uma mania feia, às vezes, de olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor, que só a vida do outro acontece alguma coisa. Então o exercício que eu vou te propor agora é para que você olhe para a sua vida como se fosse um filme, sendo que você é o protagonista. E aí você vai me responder, quem foram o Jetro e o Lobão que Deus colocou no seu caminho? Quem te acolheu quando você precisou? E mais, será que Deus está te chamando para ser acolhimento na vida de alguém? Para te ajudar nesse exercício, a gente vai fazer o seguinte. Pega um papel e uma caneta, ou então escreve aqui nos comentários o nome de 3 pessoas que foram um refúgio para você. E ao lado, eu quero que você anote a lição que você aprendeu com cada uma nesse período. E logo após, você agradece a Deus por cada uma delas. Faz uma oração abençoando, agradecendo. Sabe o que é que Deus espera de você? Que se você foi acolhido, Ele espera que você também saiba acolher. Até porque esse é o ensinamento de Cristo. Amai uns aos outros como a si mesmo. Então, o que eu aprendi até aqui foi só um reforço pelo que eu sempre compartilho desde o dia que eu voltei a encontrar Cristo. Que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, que tudo coopera para o nosso bem, que Ele nos ama e que a gente tem que confiar, porque Ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para a gente. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal. A partir de agora eu vou compartilhar reflexões bíblicas, o meu devocional, neurociência aplicada à vida com Deus, além de exercícios práticos, para que você coloque em prática tudo que a gente está ensinando. E comenta aqui o que mais tocou em você nessa toda essa minha trajetória e compartilha com alguém com quem você é grato.
Deixa essa pessoa saber que ela foi importante na sua vida. E lembra, vai ficar tudo bem. Ou melhor, já está tudo bem. Você acha que tá tudo bem? A vida vem e... de novo. Ai, eu já tô cansada disso, no sério. Ai, meu Deus, quero saber quando é que vai vir a exaltação, porque a humilhação... Ai, Jesus, é só dedo no cu e gritaria a minha vida, viu? Mas é isso. Deus sabe o que faz. Agora eu vou focar de verdade no meu projeto. E esse livro sai em nome de Jesus. Eu não tô entendendo nada da minha vida. Eu jurando que dessa vez ia dar certo. Cá estou de novo na rua. E graças a Deus uma amiga apareceu e me deu abrigo. Que é isso que eu vou fazer agora. Vou ali pegar a chave. É isso, dia 1. Rapaz, esses 2 anos foram loucura, meu. Só que agora eu tô só de novo. Eu vou aprender a ser forte. Eu tenho que aprender a ser forte. Seja o que Deus quiser.